conexão lá. Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, né? Iniciando uma nova live ao vivo para conversar com vocês na presença aqui da doutora Carline, que vai trazer para a gente conceitos, histórias, experiências a respeito desses temas que a gente vem trazendo, né, ao longo dessas lives, dessas nossas agendas. Boa tarde para quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos. A doutora Carline, mais uma vez, né, é bom a gente sempre fazer essa apresentação. Ela é psicóloga, ela é mestre, ela é doutora e é especialista em Gestalt terapia. Isso. Né? Ela atende em consultório há muitos anos. Quantos anos, doutora? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos de atendimento em consultório. E é professora também, ensina aqui em Brasília, no Instituto de Gestalt Terapia de Brasília. Nossa, muito maravilhoso. Já deu aula também em universidade? No CEUB e na Universidade de Fortaleza. Pois é, então é uma honra aqui pra mim, né? Acredito que pra vocês também poder estar na presença dessa pessoa incrível e que vai trazer pra gente elucidar alguns temas. O tema de hoje é um assunto bem assim, interessante, é um assunto muito debatido, mas que a gente ainda tem muitas dúvidas porque a gente vive isso, né? Acho que todo mundo em algum grau passam por um pouco de ansiedade e temos também a questão da depressão, né? Que são os nossos temas principais de hoje. Então eu vou passar a palavra aqui para a doutora Carline para ela fazer uma introdução e falar um pouco com a gente sobre esses temas que são tão relevantes, sobretudo nesse momento, né? Sobretudo nesse momento. Porque eu acho que a quantidade de pessoas com sintomas depressivos e sintomas de ansiedade nessa pandemia tem aumentado bastante, né? Então, a demanda cresceu muito, apesar da gente estar fazendo os atendimentos online, mas é impressionante a quantidade de pessoas que procuram, né, um atendimento por conta de crises de ansiedade e de episódios de depressão por conta dessa pandemia, né? Mas antes da pandemia, né, há muito tempo, a gente que trabalha com psicoterapia, a gente vê o número cada vez mais crescente, né, de pessoas com transtorno de ansiedade e transtorno depressivos, né? Eu digo que tem muito a ver com o próprio estilo de vida de hoje em dia, né? Dessa coisa da pós-modernidade, dessa coisa da contemporaneidade que exige muito das pessoas, né? E eu acho que tem uma coisa que é muito determinante, é a questão das cobranças, sabe? As pessoas se sentem muito cobradas e, obviamente, elas acabam se cobrando demais em termos profissionais e também em termos pessoais, assim. Por exemplo, eu me lembro agora de uma cliente que ela tinha um transtorno de ansiedade generalizada, que é muito comum. A pessoa se sente sempre, digamos assim, como se tivesse sempre com aquela sensação, né, de que tenho que fazer um monte de coisa, eu não sei se vai dar tempo, e se não der certo, e se eu não conseguir. É um estado de apreensão, sabe? É um estado de tensão, né, constante, e que isso vai gerando um estresse, e se tornar uma coisa crônica, um estresse crônico, a pessoa acaba desenvolvendo alguns sintomas psicossomáticos, como doença de pele, né, doenças no intestino, e por aí vai, no estômago, né, gastrite, etc, etc. E eu estava discutindo com ela sobre o estilo de vida dela, sobre a vida dela de infância, até para compreender como que surgiu e o que contribuiu para esse estado de ansiedade, essa ansiedade generalizada, né? Porque na ansiedade generalizada, a pessoa, ela sente, né, essa apreensão, é como se fosse um estado de um medo difuso, assim, sabe? Eu tenho que estar sempre em alerta, eu tenho que estar sempre cuidando para que
eu não cometa um deslize ou não cometa um erro, não esqueça nada, porque tem muita, é como se fosse assim, muitas responsabilidades, né? Muitos compromissos, porque realmente hoje em dia a maioria das pessoas vive assim, né? E aí ela não tinha nenhum histórico, sabe, durante a vida de situações de perdas muito marcantes, de traumas, porque é muito comum você ver em algumas pessoas que têm ansiedade e que têm depressão, porque às vezes a pessoa às vezes tem um misto de ansiedade e depressão. Outras têm mais um transtorno de ansiedade e outras mais um transtorno depressivo, né? E é muito comum nessas pessoas elas terem um histórico passado, né, de vida, com muitas situações de conflito familiar, de família desestruturada, de situações de perda que foram muito marcantes, muito traumáticas, né? Desamparo, abandono, às vezes situações de violência em casa, porque realmente uma pessoa quando vive, ela fica muito mais predisposta, muito mais vulnerável, né? E ela tem mais probabilidade de desenvolver na idade adulta ou na adolescência um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo. Só que essa minha cliente, ela não tinha nenhum histórico, e o que eu fui entendendo junto com ela é que exatamente uma mulher, né, que ela tinha, digamos assim, em torno de uns 38, 39 anos, ela era separada, ela tinha uma filha para criar sozinha, ela tinha que dar conta do trabalho dela, ela tinha que dar conta de ser uma mãe, né, cuidar da filha, ser uma boa profissional, ser bonita, ser magra. Então, quando ela me falou da rotina dela, eu fiquei impressionada. Só dela falar da rotina dela, eu já fiquei ansiosa e já fiquei cansada, sabe? Porque ela tinha que acordar cedo, porque ela tinha que ir para academia de tal hora e tal hora, porque depois, chegada em casa, ela tinha que arrumar as coisas da filha para levar a filha para a escola, ela tinha que deixar a filha na escola tal hora, porque tal hora ela tinha que estar no trabalho. Depois que ela saía do trabalho, aí ela pegava a filha da escola, aí tinha que ensinar os deveres da filha na escola, depois tinha que se preparar para o dia seguinte, porque tinha que resolver tudo, porque ela morava sozinha, ela e a filha. Então eram muitas coisas que ela tinha que administrar, muita coisa que ela tinha que fazer, e ela se cobrava muito em termos não só de ser uma boa profissional, como também de ser uma boa mãe, de ser... É aquela história que a gente diz que a mulher acaba tendo uma tripla jornada, né? Não é nem uma dupla jornada. E ela tinha que, inclusive, a preocupação dela com o corpo, a preocupação com a imagem dela, e era uma mulher super bonita, super, tipo assim, o corpo dela tava tudo em cima, super sarada e tal, né? Então, sabe aquela coisa que a gente vive numa sociedade que tem um padrão de beleza que você tem que seguir, que tem um padrão de vida, digamos assim, que você tem que ter, né, para poder você ser considerada bem-sucedida, ser considerada... E a pessoa introjeta tudo isso, essas expectativas da sociedade, ela introjeta e ela passa a exigir isso dela. Ela passa a se cobrar. Eu tenho que, um monte de coisa, né? Porque na cabeça dela, se ela não conseguir realizar e corresponder a esses padrões, é como se ela tivesse fracassado, é como se ela tivesse não sendo bem sucedida, entendeu? Então ela tem que... Então existe uma cobrança da sociedade, que essa cobrança da sociedade a pessoa internaliza isso e se cobra. E no que ela se cobra, ela começa a assumir exatamente vários tipos de compromisso, de responsabilidade, e ela faz um monte de exigência a ela mesma, e isso acaba fazendo com que ela entre em um transtorno de ansiedade, um estresse muito grande, entendeu? E acaba adoecendo. Então foi muito interessante esse caso, porque eu disse pra ela, eu digo assim, olha, eu acho que o seu problema é seu estilo de vida. Eu acho que vamos começar a trabalhar essa questão desses valores, né? Por que você tem que fazer tudo isso na sua vida? Por que você tem que dar conta de tantas coisas, né? E para que tudo isso? Será que realmente você precisa de tudo isso? Será que você não pode diminuir seu ritmo? Você não pode, digamos assim, ser menos
dedicada tão excessivamente ao trabalho, ou tão excessivamente ao corpo, à ginástica, sabe, eu comecei a questionar isso, porque o que eu vi claramente é que não tinha a ver com questões, digamos assim, do inconsciente, ou questões do subconsciente, ou questões do passado, era muito uma questão do contexto atual, da sociedade, da cultura, sabe? E da situação da mulher na atualidade, em que ela acabou internalizando todas essas cobranças sobre a questão da mulher, né? E desenvolveu esse transtorno de ansiedade, né? Então, agora, eu digo uma coisa assim, então, por conta do tipo, né, de sociedade que a gente vive, de cultura e tal, inclusive uma sociedade que é muito competitiva e uma sociedade, pelo menos aqui no Brasil, né, que gera muita insegurança, né? Insegurança econômica, insegurança política, insegurança em termos até de violência, né? A gente vê a questão da violência contra a mulher, do feminicídio, não, a questão da corrupção, a questão, todo tipo de violência, né? Então, eu digo que não tem como se viver hoje em dia, dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, sem você ter ansiedade, né? Todo mundo tem momentos de ansiedade, tem episódios de ansiedade, porque isso é impossível. E também, inclusive, a depressão, porque o que a gente nota é que cada vez mais cresce o número de pessoas que sofrem de ansiedade e de depressão, né? Que é quase que uma epidemia, principalmente nessa pandemia que está aumentando, né? Mas é impossível. Então eu digo que nem sempre o fato de você ter a ansiedade significa um transtorno, uma patologia, porque tem um lado bom da ansiedade também, sabe? Porque se você não tem ansiedade de jeito nenhum, você fica num estado letárgico, num estado meio tranquilo demais, sem preocupação, dormindo, tranquilo. Aí, meu filho, como que diz o outro, hoje em dia o tempo passa e você tem que estar acompanhando o ritmo das coisas, você não pode perder o bonde, você não pode perder as oportunidades, né? Então, até um certo nível de ansiedade é bom porque ela é mobilizadora. Ela mobiliza você, ela faz você se levantar e agir, sabe? E buscar resolver o que você tem que resolver, buscar atingir suas metas, buscar alcançar seus objetivos, resolver os problemas, né? Ela faz você se levantar. Então, por exemplo, eu tive vários clientes que conseguiram, por exemplo, estudar não sei quantos anos e passar no concurso, sabe? E eles eram pessoas ansiosas, mas foi a ansiedade aquela ansiedade porque o ansioso, ele tá sempre preocupado, e o nome é preocupado mesmo, ele se ocupa antecipadamente com algo que vai acontecer ou que pode acontecer depois. Então, o ansioso, ele tá muito mais no amanhã do que no hoje. E o depressivo, o contrário, ele está muito mais no ontem do que no hoje. O depressivo, ele está muito no ontem, porque ontem deu tudo errado, né? Eu tentei resolver, tentei fazer um monte de coisa, mas não dependeu de mim, eu não consegui nada. E a sensação que o depressivo tem é que ele também não vai conseguir, ele também não vai dar nada certo. Então ele está preso no ontem e projeta as coisas ruins do passado no futuro. Se eu acho que no futuro vai ser tão ruim quanto foi no passado, porque inclusive o depressivo acha que a culpa foi dele, que foi ele que realmente fracassou porque não soube fazer o que devia fazer e tal, né? Então, o que é? Eu perco o interesse pela vida, eu perco o interesse porque a minha expectativa é muito negativa em relação a esse futuro, né? E o ansioso não, o ansioso ele tem uma expectativa, até um medo de que a coisa não dê certo, mas o ansioso sabe, ele aprendeu com a vida, de que se ele lutar, se ele se esforçar, se ele se dedicar, se ele correr atrás, se ele realmente fizer a coisa certa, ele vai conseguir.
ele vai conseguir atingir os objetivos dele, ele vai conseguir o que ele quer, ele vai conseguir transformar alguma coisa, ele vai conseguir melhorar alguma coisa. Tem mais esperança, né? Pronto, perfeito, Lai. O depressivo perdeu a esperança e o ansioso não perdeu a esperança. Ele tá lá correndo atrás. Ele tá correndo atrás, ele não para. E ele tem uma história de dizer assim, você não pode parar. Você não pode... Eu me lembro que tem eu tinha um primo que ele dizia assim, ele era muito ansioso, ele dizia assim, Carlene, eu sou uma bicicleta, se eu parar eu caio. Eu sou igual a uma bicicleta, se eu parar eu caio. Então ele não consegue parar. Então o ansioso, ele tem uma inquietação, sabe? Ele é inquieto, ele tem um problema de insônia, ele dorme pouco. Por quê? Porque ele vai dormir, ele não se desliga. Porque ele fica pensando, né? Meu Deus do céu. Parece uma pessoa que eu conheço. O que eu não vou nem contar pra vocês quem é, viu, gente? Aí ele fica o tempo todo pensando assim, sabe? O que ele tem que fazer no dia seguinte, o que ele não pode esquecer de fazer, etc, etc. Então ele não dorme. Então, os sintomas da ansiedade, né? A pessoa tem um problema de insônia muitas vezes, ou demora a dormir, ou acorda muito cedo, antes da hora de acordar, né? E já quer se levantar e fazer as coisas. Eu digo que o ansioso, ele não gosta de esperar, gente. Esperar pra ele é horrível, porque ele quer fazer logo. Porque dá uma sensação de que se ele não fizer logo, ele vai ser um desastre se não fizer logo, né? É como se fosse assim, o mundo vai acabar amanhã, eu tenho que conseguir logo o que eu quero e tal. E aí ele é uma pessoa inquieta, ele é uma pessoa que tem insônia, ele é uma pessoa que isso acaba vindo pro corpo, ele tensiona os músculos, isso pode dar dor crônica, dor de cabeça, sabe? Uma dor muscular aqui na região lombar, pronto. Então ele pode ter vários sintomas. Lombar é aqui. É cervical. Cervical, na cervical, exatamente. Quem sabe faz ao vivo, erra ao vivo também. Então ele tem essa tensão muscular e outra, essa história dessa pressa do ansioso de fazer logo, acaba deixando ele inquieto, impaciente e irritado e muito cansado. E essa coisa, quando, é como eu disse, há um certo nível de ansiedade é bom para você conseguir as coisas que você quer, para você resolver, para você realizar, né? Porque eu digo muito assim, que tem pessoas que acham que tudo pode deixar para depois, o ansioso não pode deixar para depois. O ansioso nunca deixa para depois, sempre tem que fazer logo, né? Então um certo nível é bom, mas quando isso se torna muito exagerado, aí a pessoa, ela não consegue nem se concentrar, focar no presente, no aqui e agora, naquilo que ela está fazendo para poder fazer direito e atingir, digamos assim, a meta dela, o objetivo dela. Ela não consegue, porque ela fica muito agitada, muito inquieta, muito sem poder se concentrar e tal. Então, aí você vê como são as coisas, né? Tudo em exagero é veneno, né? E aí ela quer demais resolver logo ou quer resolver bem aquilo, mas ela fica tão ansiosa, quer dizer, tão emocionalmente tão instável e nesse nível de cobrança e tal, que acaba que ela não consegue. Aí entra naquele ciclo. Ela se cobra demais, né, de ter que fazer logo e muitas vezes fazer bem feito. Eu associo muitas pessoas que têm muita ansiedade com um tipo de personalidade, né, que é das pessoas que são perfeccionistas, das pessoas que são, digamos assim, muito exigentes com ela mesma e com os outros, né? Então, eu acho que tem característica de personalidade que faz com que as pessoas se tornem mais ansiosas do que outras, né? Então, entra num ciclo porque eu tenho que resolver, eu tenho que fazer logo isso e eu tenho que fazer bem feito. E como eu estou num estado de tensão muito grande, de apreensão muito grande, de exigência muito grande, eu fico ansiosa e não consigo fazer direito. E quanto mais eu fico ansiosa e não consigo fazer direito, mais eu me cobro. E quanto mais eu me cobro, mais eu fico ansiosa. E quanto mais eu fico ansiosa, mais eu não consigo fazer direito. Então cria um ciclo muito
louco que aí a pessoa vai precisar de tratamento, vai precisar de procurar um psiquiatra, vai precisar procurar uma psicoterapia, porque ela entra nesse redemoinho terrível, né, e não consegue. Agora, uma coisa que é muito interessante é que nem sempre a pessoa que está vivendo esse tipo de situação, ela consegue perceber esse contexto a ponto de procurar um profissional como um psiquiatra, por exemplo. Eu que já me consultei com psiquiatra, e a primeira vez que eu me consultei deve ter sido há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu ainda, olha só, gente, eu tenho o quê? Eu tenho 32 anos, gente, revelando aqui. Mas eu tinha preconceito, porque eu achava que o psiquiatra era uma especialidade que era para situações extremamente graves, pessoas que já estavam num nível de patologia assim crítica, né? Que não conseguia se controlar sozinho, que precisava de ajuda de terceiros para dar conta de si. Então eu tinha esse conceito na cabeça, olha que coisa maluca, né? Então eu demorei muito cogitar a possibilidade de procurar um psiquiatra. Então, mas quando eu tive a oportunidade de ir e tal, que foi até por indicação de uma amiga, e aí eu me senti mais confortável, assim, que a amiga falou, por que você não procura um psiquiatra? Aí eu falei, nossa, tipo, pensei assim, não é a situação mais grave, não. Não tô nem doida, eu não tô assim também, peraí. Aí ela, não, menina, você vai lá pra ver o que você tá passando e tal. E assim eu fui no psiquiatra e eu tinha um problema físico, né? Que eu queria até que a gente conversasse um pouco. Tem uma pergunta aqui da nossa seguidora maravilhosa, Elisianes. Eu vou já ler sua pergunta já. Um super beijo pra quem tá aí nos assistindo. Obrigada pela presença. E é justamente isso, eu tinha urticária, né, que é um tipo de alergia que dá na pele. Você fica com aquelas placas vermelhas, assim, coça muito. E elas apareciam basicamente todos os dias à noite. Eu fiz um tratamento por muito tempo com um remédio para alergia mesmo, né, com anti-histamínico. Até que eu descobri que poderia ter alguma vertente, algum lado psicológico, e quando eu procurei o psiquiatra, eu descobri essa questão da ansiedade. Ele medicou a ansiedade e a partir do controle das questões da ansiedade, eu controlei também a urticária. Então, assim, foi, pra mim, abriu, assim, as portas de um novo mundo, de começar a ver que muitas das nossos problemas físicos, né, têm origem um fundo emocional e que a gente precisa realmente cuidar dessas questões. E mais ainda, não só tratar o sintoma, mas qual é a causa, né? Qual é a dor principal que você guarda dentro de você e que tá dando espaço para que surjam essas situações, né, que você venha a enfrentar. E aí, eu vou só pegar aqui para ler, doutora, a pergunta da Elisiane, pra gente... Vamos lá. Ela perguntou assim: ansiedade tem sintomas físicos, né? Quais? E quais seriam práticas eficientes que a própria pessoa pode fazer, né, para minimizar, para um tratamento e tal, principalmente agora nesse momento de pandemia em que as pessoas estão tendo mais dificuldade de fazer alguns tipos de tratamento, coisas mais ao ar livre, enfim, algumas pessoas estão com essa dificuldade ainda, né? Eu sou uma delas, mas não tô saindo muito. Então, seria interessante aí falar um pouquinho, né, dessas práticas. Os sintomas físicos, né, da ansiedade. Porque tem a ver porque a ansiedade leva ao estresse, né? Que o estresse, eu tava até vendo assim, porque é muito próximo essa história de ansiedade e estresse, né? As pessoas ansiosas são pessoas estressadas, né? Porque elas têm sintomas que têm a ver também com o estresse, né? Eu diria que o estresse é um estado assim, do organismo, né, com reações fisiológicas
como se ele estivesse à beira de um perigo, de uma situação que ele tem que enfrentar, né, um perigo, ou ele tem que fugir. Então, o que acontece? O batimento cardíaco acelera, né? A pressão arterial sobe, né? Ele fica com todas as funções do organismo assim hiperestimuladas para poder ele enfrentar ou fugir, né? A musculatura dele toda tensiona assim, ele fica assim como se fosse em estado mesmo de alerta, assim, sabe? Como se você estivesse à beira de um perigo. É como se a ansiedade, como ela é uma coisa mais difusa, de um estado mais apreensivo, de preocupação, ela é um pouco diferente do estresse. Mas a ansiedade, quando vai se tornando mais crônica, como eu disse que é um transtorno de ansiedade generalizada, que faz com que você tenha um padrão de funcionamento e um estilo de vida, onde você está sempre, digamos assim, correndo, você está sempre agitada, você está sempre preocupada, você está sempre, né? Vai acabar tendo efeitos no organismo de doenças psicossomáticas. A mesma coisa que o estresse, é como se a ansiedade crônica também pode levar a um estresse crônico, digamos assim. E aí você desenvolve doenças de pele, né? E aí tem os sintomas físicos. Essa coisa da tensão muscular que gera dores crônicas, né? Na cervical, na lombar, dor de coluna, e outras doenças também, às vezes você não sabe mais, é que nem aquela história, né? O estresse e a ansiedade, ela diminui a imunidade da pessoa, né? Os anticorpos, e aí a pessoa fica muito mais vulnerável a pegar gripe, a pegar qualquer doença, né? Sem falar daquelas doenças, porque assim, quando a gente fala em doença psicossomática, eu acho que não existe doença só física ou doença só mental ou só psíquica. Eu acho que o físico e o mental, eles estão tão entrelaçados, eles são tão interdependentes, o tempo todo o físico influencia a mente, a psique, e a psique está influenciando o físico, o corpo, o funcionamento do organismo, porque o organismo é uma totalidade, né? Então, não dá para separar essas duas coisas. Eu diria até que qualquer doença, câncer, não sei o quê, tem sempre o componente fisiológico e o componente psicológico, porque não dá para separar. Mas tem algumas doenças como gastrite, úlcera, né? Aquela síndrome do colo irritável, que são aquelas pessoas que sentem aquelas dores e tá sempre com o intestino desarranjado, né? E quando fica ansiosa, aí é que a coisa aumenta mesmo. É como se houvesse uma aceleração do peristaltismo, a pessoa tem que correr pro banheiro. Então tem doenças que mais claramente ela tem a ver com a questão emocional, com a questão psicológica, mas eu acho que toda doença tem um fator psicológico também, porque eu acho que não dá para separar. Então realmente a ansiedade, ela tem esses sintomas físicos, eu já falei dos outros sintomas, que é a insônia, né? Essa coisa da fatigabilidade, da irritabilidade, dificuldade de concentração, etc, né? E tem outra coisa, né, que a gente sabe, que algumas pessoas quando estão ansiosas, elas começam a comer, e tem outras que não comem, é engraçado isso, né? E eu vejo que... E eu já passei pelas duas coisas. Antigamente, na minha adolescência, por exemplo, quando eu ficava ansiosa, eu perdi o apetite. Hoje, logo quando eu preciso... Pronto, aí é o contrário. Aí eu quero Pois você sabe que interessante é que essa história de ansiedade e depressão, a gente sabe que muitas vezes a pessoa vivencia as duas coisas juntas, né? Muitas vezes elas estão muito juntas. Porque eu vejo que isso assim... é uma coisa muito interessante, porque eu não sabia disso. Essa questão da ansiedade e a depressão andarem juntas ali. Eu acho assim, o que diferencia basicamente, que é muito importante a gente entender, é que, por exemplo, na depressão, a história da perda do interesse e do prazer pelas coisas da vida, do dia a dia, as coisas que você faz no dia a dia, a sua vida, né? Você fica sem vontade mesmo, sem o menor ânimo,
sem a menor disposição, que é o contrário da ansiedade, né? A ansiedade tem aquela coisa de que, aquela inquietação e tal. E é engraçado que na depressão pode ter a inquietação, mas ela está associada com uma coisa de perda do prazer, perda da motivação, do interesse. Então ela fica com uma coisa assim, de um incômodo, né? Porque na depressão pode ter essa agitação psicomotora, como é engraçado porque a depressão, tanto a ansiedade como a depressão, por mais que a gente defina de um modo geral, e eu quero dizer isso que é muito importante, por mais que a gente defina o que é ansiedade e depressão de um modo geral, cada pessoa vai vivenciar essa ansiedade, essa depressão de um modo particular, sabe? Então isso é muito importante. Então, a gente não pode, a pessoa diz assim, ai doutora, eu vim aqui porque eu sou muito ansiosa. Aí eu digo assim, então eu já sei como é. Não sabe coisa nenhuma, porque você tem que saber como é que é a ansiedade naquela pessoa, como é que ela vivencia a ansiedade dela. Do mesmo jeito é a depressão. E de um modo geral, você quando está deprimido, tanto você pode ter essa inquietação, como você pode ter um estado assim, letárgico, né? De você não ficar parado, assim, meio que lento demais, né? E também, tanto tem o depressivo que não dorme, que fica sem conseguir dormir, como tem aquele que dorme o dia inteiro, que não quer saber de mais nada. É como se ele quisesse se isolar do mundo, da vida, sabe? E dorme como fuga mesmo, e dorme o tempo todo. E tem aqueles que dormem muito e quando acorda come muito. E tem aqueles que não dormem nem come, porque a depressão ela pode trazer um excesso de peso, um ganho de peso ou uma perda de peso. Do mesmo jeito a ansiedade também pode trazer excesso ou ganho de peso, né? Mas na ansiedade não tem essa história da pessoa dormir demais, é mais difícil, é mais comum isso na depressão, né? E a questão da irritabilidade também. Às vezes a pessoa depressiva, ela fica irritada, ela pode ficar agressiva, mas é um tipo de irritação e de agressividade como se fosse assim, você está irritada e agressiva com as pessoas em geral, com a vida em geral. É diferente de, por exemplo, que eu acho que às vezes tem uma irritação que é focada. Uma agressividade que é focada com aquilo que te faz mal, com aquilo que te perturba, com aquelas pessoas específicas ou com aquelas situações específicas que te causam prejuízo, que te causam mal-estar. O depressivo, ele tem uma sensação de mal-estar generalizada e acaba tendo uma irritabilidade e uma agressividade de uma forma generalizada, né? Que às vezes o ansioso também tem, mas o que marca mesmo a questão da depressão, né, é exatamente esse desânimo, essa perda da esperança, como você disse, essa que eu digo assim, sabe, um pessimismo, um negativismo muito grande de que não vai dar certo, de que como que diz assim, sabe? Não, eu sei, não adianta eu fazer nada, não, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, não vai mudar, não vai funcionar, não vai dar certo. É esse o pensamento do depressivo, sabe? É esse o pensamento depressivo, que é um pouco diferente do ansioso. E eu digo uma coisa interessante, é que uma vez eu me surpreendi quando eu comecei a ver com o cliente como é que era a ansiedade dele. Então a ansiedade dele era assim, ele tinha muitos projetos, tinha muitos objetivos, né? De, por exemplo, passar no vestibular, depois trabalhar não sei aonde, conseguir não sei o que, era um monte de coisa. E para você conseguir chegar onde você quer, você tem etapas, né? Você tem que ter um pouco de paciência, porque você não pode, de uma hora para outra, porque tudo tem seu tempo. O ansioso tem dificuldade de aceitar isso. Tudo tem seu tempo, né? Primeiro eu tenho que fazer isso, depois aquilo, são etapas. E ele dizia que não queria, né? Ele tinha uma pressa tão grande, até nos estudos dele, ele ficava estudando, e aí ficava dizendo assim, meu Deus, eu tenho que terminar
por exemplo, de estudar tantas páginas, né, hoje, porque amanhã eu tenho outra meta, que é estudar mais não sei quanto. E ele ficava numa pressa de terminar logo e preocupado se não ia terminar. Então, a ansiedade dele era muito nessa agonia, nessa impaciência, né? Então, não tinha essa preocupação, por exemplo, porque eu digo que a ansiedade pode estar ligada com uma expectativa negativa, com um certo medo, por exemplo, uma coisa meio catastrófica, assim, sabe? Se eu não conseguir isso, eu não resolver logo isso, aí pronto, vai ser o fim do mundo, vai ser uma coisa horrível. Ou uma expectativa boa, que nem assim, por exemplo, você tem um namorado à distância, você tem meses ou anos que não vê, de repente ele vem. Na noite que antecede a chegada desse namorado, você não dorme. Você fica pensando qual é a roupa que você vai vestir, como é que você vai encontrar, o que você vai dizer, o que você vai fazer, e fica planejando e fica pensando naquilo. Você está ansioso? Tá. Mas é uma ansiedade que eu digo que é uma ansiedade boa, não é uma ansiedade ruim, é uma ansiedade que tem a ver com uma expectativa positiva. E tem a ansiedade, que eu acho que é essa que maltrata e que quando se torna crônica realmente adoece a pessoa no sentido de ter sintomas fisiológicos e tal, é quando é uma ansiedade que tem uma expectativa negativa, sabe? Tipo assim, se, né, o que pode acontecer se eu fizer isso errado, se eu não conseguir terminar essa tarefa, se, né? E o ansioso crônico, que eu digo que tem a ver com característica de personalidade, é aquele que tem uma coisa meio assim, sabe? Que eu digo que é o perfeccionista, a pessoa que se cobra muito. É bem assim, se eu não conseguir realizar isso, se eu não conseguir sair bem nisso, se eu não conseguir, ele mesmo não se perdoa. Ele mesmo não se aceita. Ele mesmo não se valoriza e ele mesmo se julga, ele mesmo se bota para baixo, a autoestima dele vai lá no pé, sabe? Ele fica com aquela coisa, né? Porque ele não conseguiu fazer aquilo de acordo com a própria expectativa dele, com a própria exigência dele. Isso é que é pior, eu acho, sabe? Porque eu digo muito assim, uma coisa é você, muitas vezes, sofrer porque você está cheio de cobranças externas. O ruim é quando essa cobrança é interna. Eu vejo que isso vem muito, às vezes, da questão da comparação, né? Às vezes a gente perde o rumo de quem nós somos, né? Quem sou eu? Às vezes eu agora estou bem mergulhada, né, nessa pesquisa, né? De quem eu sou realmente, enfim. E às vezes e aí eu me peguei em vários momentos da minha vida onde eu me comparei muito com outras pessoas porque eu não conseguia olhar pra mim. Então, ou eu não conseguia de repente me aceitar quem eu era, as minhas características, que eu atualmente eu costumo dizer assim, a gente não tem necessariamente qualidades e defeitos, a gente tem características, porque o que pode ser considerado como um defeito numa determinada situação pode não ser em outra. A qualidade que você tem numa determinada situação pode não ser em outra. Então eu hoje prefiro pensar que as pessoas têm características, né? E que aí vai ter um fundo positivo ou negativo de acordo com a forma como você usa ou então com a circunstância que você apresenta aquela característica sua, né? Então muitas vezes a gente, por questão de criação, por questão de várias coisas, de crenças, etc e tal, a gente entra nessa coisa da comparação e a gente se projeta no outro, ou projeta o outro na gente, então a gente perde e acaba fazendo cobranças que não nos cabem. Essa é a questão, a gente cria uma expectativa de uma realidade que não compete a gente, então vai ser muito difícil mesmo atingir aquela meta, atingir aquilo, porque não faz parte da gente, né? Não faz parte do nosso eu, do nosso contexto, foi uma coisa que a gente criou baseado nessa comparação e nessa perda de consciência de quem a gente é. Exatamente, olha, você falou uma coisa muito importante, Laia, muito importante, que me lembrou uma coisa assim, que
é muito comum, exatamente por essa questão de você não se conhecer direito e o fato de você, quando eu digo assim, internalizar, introjetar os valores, os conceitos, as coisas que são dos outros, né? Mas que não tem nada a ver com você, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito comum aqui em Brasília, né? E que eu já trabalhei com clientes que sofriam por conta disso, né? A família toda, né? Os pais e tal, eram concursados, funcionários públicos e tal. E aí criou-se um valor que você deve, né? Fazer concurso, estudar para fazer concurso, porque aí você vai ter uma vida muito mais estruturada, muito mais tranquila. Muita gente vai se identificar com isso, viu? E eu digo que nem todo mundo nasceu, como eu dizia, para fazer concurso, ou seja, tem um perfil, tem a potencialidade, a capacidade, as características de personalidade, digamos assim, que faz com que ela consiga se sair bem nessa empreitada, né? De você focar naquilo, estudar aquele tipo de matéria, de assunto, ter aquela disciplina, ter aquela determinação, ter aquela persistência, né? Nem todo mundo tem. Não quer dizer que você é anormal, que você é problemático, ou é doente, ou tem um defeito. Não é. É característica da pessoa. Você fala muito disso também. Então, a questão toda eu tenho uma cliente que ela diz assim, Carlene, eu tenho que estudar. Aí eu digo, como é que é essa história de estudar? Você sempre gostou de estudar? Você gosta de sentar, de ficar lendo, você é uma pessoa que tem capacidade de focar, de se concentrar? Não, Carlene, eu sempre fui uma estudante mediana, porque eu nunca gostei de estudar, eu não tenho paciência, porque tem pessoas que têm até um pouco de déficit de atenção que não consegue, né? E eu digo assim, gente, como é que você, com essas características, com essa experiência, né? E quer estudar para concurso, vai ser um sofrimento muito grande. Então, a questão toda aqui, a expectativa de um contexto social, de um contexto familiar, digamos assim, né? Você internaliza essa expectativa e você cria um ideal para você mesma, né? Que é o ideal dos outros, não é o seu. Você cria esse ideal para si mesmo e começa a se cobrar. Gente, isso é uma grande fonte de ansiedade e de depressão, juro por Deus. Por quê? Porque você começa a se cobrar, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer isso, e você tem aquela dificuldade, mas você não aceita a dificuldade, você não se escuta, você não se percebe, e continua com a cobrança, continua com essa exigência, e você entra em ansiedade, e cada vez que você tenta e você não consegue, cada vez que você falha e que você fracassa, começa a confirmar para você mesmo que você é incapaz, que você não presta para nada, que você é isso ou aquilo, a tua autoestima vai baixando, você vai desenvolvendo um sentimento de quê? De culpa, de impotência, de incapacidade, de baixa autoestima, e aí você pode entrar em depressão. É quando que você começa com ansiedade e depois desenvolve até uma depressão. E o que eu digo vamos ter cuidado, eu acho que a terapia é muito importante nesse sentido, sabe? O que eu estou me cobrando, o que eu estou exigindo, qual é o meu ideal? Qual é o ideal que eu construí para mim, sabe? O ideal de pessoa, o que eu acho que vai me fazer sentir realizada e bem-sucedida, porque muitas vezes esse ideal não tem nada a ver com você. Você vai ter que ressignificar esse ideal, reformular esse ideal, e buscar um ideal que tenha a ver de fato com suas características, suas potencialidades, porque todo mundo tem capacidades e limitações, todo mundo tem fragilidades, né, e poderes, mas você tem que identificar como é o seu poder, como é a sua fragilidade, como é a sua capacidade, como é a sua limitação, para poder você fazer escolhas e buscar ideal e projetos e metas que estejam de acordo com aquilo que você dá conta
de acordo com suas características de personalidade, porque senão você vai perseguir uma meta e um objetivo, um ideal que não tem nada a ver com você. E você vai fracassar e você vai adoecer. E outra coisa, eu como economista e hoje assim uma grande entusiasta da economia comportamental, do comportamento humano, que eu venho estudando isso para me conhecer, mas acabo que entro em contato com vários conceitos e acabo ampliando um pouco mais essa minha visão. E então assim, eu como uma grande entusiasta dessa área, eu vejo que as pessoas que acabam se perdendo nesse caminho de não se perceber e aí se comparar e aí projetar sua vida através da expectativa de outras pessoas, a gente enquanto sociedade, enquanto universo, enquanto tudo, acaba tendo uma perda e a própria pessoa, por quê? Porque essa pessoa ela tem potencialidades incríveis que deixam de ser exploradas. Isso. Então, daí ela começa a ter problemas financeiros, ela começa a ter problemas de relacionamento, ela começa a ter uma série de problemas porque ela não se explora. Porque muitas vezes, quando a gente começa a se ver e começa a explorar todas essas potencialidades, a gente começa a criar coisas incríveis na nossa vida. E aí a sua vida financeira, a sua vida de relacionamentos, a sua vida de um modo geral, ela começa a mudar. E não é só você que ganha com isso. Porque quando você se liberta dessa prisão que a gente mesmo cria pra gente, a gente começa a criar coisas extraordinárias. Se a gente pensar aí, ó, em tantas invenções, em tantas descobertas que são feitas, né, por pessoas, em tantas inovações que muitas vezes não tem a ver só com tecnologia. Eu já disse isso algumas vezes, né, em vídeos que eu fiz. Inovação não é só tecnologia, né? Um empreendedorismo não é só com relação a negócios. Você pode empreender na sua casa, se você tem X ingredientes ali e você cria um novo prato para você saborear com sua família. Então isso é empreendedorismo, isso é inovação. E quando a pessoa ela se coloca nesse ponto de aceitar as suas potencialidades e exercer aquilo ali, ela consegue para si e para os outros uma gama de coisas maravilhosas, né? Uma entrega incrível que a pessoa se dá. Então, é importante a gente perceber essas questões, que não se trata só quando a gente está perseguindo um objetivo e às vezes não está dando certo. A gente tem que parar, será que realmente é pra mim? Será que realmente é? Será que realmente não é? Será que eu tô deixando de ver um outro lado meu que poderia estar sendo melhor explorado por mim e para mim e para os outros, que vai me trazer muito mais satisfação quando essa coisa da realização, que a pessoa se frustra porque não consegue e ela pode estar deixando de se realizar numa outra área que ela tiraria de letra. Então, a gente costuma falar assim, o que é fácil é que é pra você fazer, o que é fácil pra você. A gente tem muito essa ideia de, não, o difícil eu tenho que superar porque é difícil, que eu tenho que fazer. Mas, gente, o que é fácil pra você é que é o seu dom. Porque o que é fácil pra você, a gente se engana. Porque a gente acha que o que é fácil pra gente é fácil pra todo mundo, mas não é bem assim. O que é fácil pra gente é o nosso dom e são as coisas que a gente mais tem que explorar. Esse senso de dificuldade. Aí quem dizia isso era o Gasparetto, que era o filho da Zíbia Gasparetto. Ele escreveu vários livros e tal. E ele falava assim, gente, vamos parar de querer ralar o cu na ostra. Querer ficar no difícil, peraí. Vocês ralar o cu na ostra, que é a dificuldade, né? Que a pessoa tem que eu tenho que... entendeu? Aquela coisa do difícil. Você sabe que às vezes eu faço um exercício com alguns clientes que eu acho muito interessante, ele fazer uma lista assim, sabe? Eu tenho que e aqui do outro lado eu quero. Isso é uma boa dica. Eu tenho que e eu quero. Então a gente entra, por exemplo, nessa história da menina perguntou o tratamento, o que é que eu posso fazer e tal, né? Isso é importante. Então, a primeira coisa é essa coisa de tomar consciência, né? De como que é essa ansiedade, o que está por trás dessa ansiedade, que tipo de exigência, que tipo de crenças, né? Crenças eu tenho. Aquela história assim, o que eu, quais são os meus ideais, qual é o que eu busco
Como é que eu me cobro, como é que eu me exijo, né? É aquela história, como é meu padrão de funcionamento, essa coisa de se autoconhecer, né? E para que eu faço isso, né? Por exemplo, para que eu me exijo tanto, né? Eu acho que o para que é muito mais interessante do que o porquê. Porque quando a gente pergunta porquê, muitas vezes você vai racionalizar, sabe? Com explicações que muitas vezes têm a ver com conceitos que você introjetou, que você aprendeu. Não, é porque assim eu vou me tornar uma pessoa respeitada, uma pessoa valorizada, uma pessoa reconhecida. É porque se não for assim, não sei o quê. Mas o pra quê é muito mais importante, né? Então, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui que é interessantíssimo. Porque, por exemplo, a pessoa que é ansiosa, ela pode evoluir para um transtorno do pânico. Sair de uma ansiedade generalizada, um transtorno de ansiedade generalizada, e desenvolver um transtorno de pânico, né? Porque seria como se fosse o absurdo, o cúmulo da ansiedade é o pânico, né? O pânico, você entra em pânico mesmo, é como se estivesse à beira da morte ou à beira de um abismo, né? Que tem todos aqueles sintomas que eu disse do estresse, que você tem que lutar ou fugir, que é taquicardia, sudorese, aí tem sufocamento, né? Às vezes dá enjoo, tontura, e você tem a impressão mesmo de que você vai ter um piripaque, né? Essa pessoa, ele disse que era um homem, né? Assim, um homem jovem, que ele introjetou essa coisa de que ele tinha que passar no concurso público, ele tinha um pai e perdeu esse pai muito cedo, mas o pai dele era o herói da vida dele e era um pai que tinha tido uma carreira no serviço público muito importante e tal. E ele, desde cedo, se cobrava de passar no concurso, só que ele estabeleceu um ideal para ele de ser juiz federal, né? Então ele já tinha passado em vários concursos, mas só faltava passar para juiz federal. Ele não tinha passado ainda. Então ele disse que já tinha anos que ele trabalhava, porque ele tinha um emprego já, né? Não sei se ele era promotor, uma coisa assim, mas não era o suficiente. Sabe aquela história? Eu tenho que chegar no topo da montanha, não é esse ideal dele, lá em cima, né? E aí ele tinha anos que ele disse que perdia os finais de semana dele, assim, estudando. Perdia, na cabeça dele não era perdido, mas ele deixava de ir, por exemplo, curtir uma cachoeira, de curtir um pôr do sol, porque tinha que ficar estudando. Então era uma cobrança muito grande, até que ele desenvolveu o transtorno do pânico, procurou o psiquiatra disse que ele tinha que fazer psicoterapia, porque só a medicação não ia resolver, né? Aí, durante a terapia, ele foi tomando consciência de tudo isso e ele chegou ao ponto de dizer o seguinte: para que eu preciso ser um juiz federal? Eu posso ser feliz com o emprego que eu tenho agora, eu não preciso disso. Para mim, né, é muito mais importante e eu vou ser muito mais feliz tendo mais tempo para minha família. Ele disse assim: Carlene, eu descobri o quanto é gostoso ficar sem fazer nada no fim de semana, deitar no colo da minha esposa ou no colo da minha mãe e ela me fazer um cafuné, pegar um dia de domingo, sair, caminhar, andar de bicicleta, depois parar e apreciar o pôr do sol, pegar e fazer uma trilha na natureza, tomar um banho de cachoeira. Eu descobri que isso é tão importante, muito mais importante do que eu ficar estudando para ser um juiz federal. E que eu posso ser muito mais feliz, praticando essas coisas, tendo mais contato com a minha família, com meu filho, com a minha mãe e tal, do que ficar o tempo todo nessa obsessão de que eu tenho que estudar para poder ser juiz federal, entendeu? Então, mudou completamente a vida dele, porque ele mudou o ideal dele, ele ressignificou os valores, tá entendendo? E ele realmente conseguiu mudar a visão dele, a percepção dele do que faz ele feliz, né? Do que é o ideal dele, qual é essa meta dele, e aí ele começou a fazer, foi meditação, uma coisa que ele não fazia, entendeu? Fazer yoga, fazer não sei o quê, e descobrir um outro lado da vida. Aí eu digo muito assim, gente, quando a pessoa
consegue tomar consciência, né, de como que é esse padrão de funcionamento dele, de como são esses valores, essas crenças e tal, e ele consegue mudar e ressignificar, aí eu digo, ele pode até parar de tomar o remédio, o antidepressivo, né, porque, por incrível que pareça, o tratamento, tanto para o transtorno de ansiedade como o transtorno depressivo, é o antidepressivo. Por quê? Porque a questão é regular o nível de produção de serotonina no cérebro, porque a falta de serotonina tanto leva à depressão quanto à ansiedade, né? Então ele pode, quando chega nesse ponto desse cliente, ele pode até parar de tomar o remédio, mas a probabilidade é que ele não venha ter mais o transtorno do pânico por conta que ele mudou a percepção dele, de si mesmo, de mundo, de ideal dele, de tudo, entendeu? Então a história do tratamento, né? A outra que eu queria exemplificar, um outro caso que eu achei muito interessante, é que assim, essa era uma cliente, né? Ela dizia assim, porque realmente essas pessoas que se cobram muito, que são ansiosas, elas têm um histórico de vida, sabe? Que teve experiências que contribuíram para ela ser assim. Tipo assim, sabe? Eu era a filha mais velha e sempre eu fui cobrada de resolver as coisas lá em casa, de cuidar dos meus irmãos, de resolver problemas. Tem umas histórias assim. E desde cedo eu aprendi a ter muitas responsabilidades, né? Eu aprendi a cuidar do outro, a resolver as coisas, porque se eu não cuidasse, se eu não resolvesse, aí era o caos, né? Então, eu me lembro que tinha uma cliente minha que dizia assim, Carmen, minha mãe era depressiva e meu pai era alcoolista. Então, quer dizer, minha mãe se deprimiu porque meu pai era alcoolista, ele na certa também tinha um pouco de depressão, mas ele disfarçava com o alcoolismo, né? E eu era a mais velha. Então, lá em casa, o que que horário mesmo. Ah, sim. Que a gente só tem mais 3 minutinhos. Ah, tá. Então, lá em casa, o que que acontecia? Se eu não tomasse as rédeas das coisas, se eu não tivesse o controle das coisas, ia ser o caos, ia tudo degringolar, entendeu? Então, aí a pessoa já cresce com esse padrão. com esse padrão de se exigir, se cobrar, assumir muitas responsabilidades, achar que tem o controle, porque essa história do controle no ansioso é uma coisa muito característica. Ele morre de medo de perder o controle. O controle é que dá segurança, é o controle de tudo, o controle dele e o controle dos outros, é o controle da situação, o controle da realidade, né? Então, muitas pessoas tiveram um histórico de vida que é assim, sabe? Eu consegui ter o controle, eu consegui assumir a responsabilidade, eu consegui dar conta e eu tenho que, aquela história, tá sempre alerta, atenta para poder continuar tendo o controle, continuar assumindo minhas responsabilidades, dando conta e realizando. Então, o ansioso, eu digo muito isso, sabe, assim, ele teve a experiência de ter sido cobrado e deu conta. E aí ele internaliza essa cobrança e ele sabe que ele pode dar conta. Então, ele não relaxa nunca, porque ele está sempre pensando nas obrigações, nos deveres e tal, né? Então, eu acho que tomar consciência disso, ressignificar isso. Aí eu tinha uma cliente que ela era assim. No trabalho dela, ela queria, só um instantinho para fechar isso aqui. Ela queria resolver tudo. Em casa, ela também queria fazer tudo. Aí, ela começou a querer delegar tarefas. Aí, em casa, ela chegava cansada e dizia assim, meu amor, dê banho no meu filho que eu não vou, tô cansada. Porque eu disse pra ela que ela tinha que começar a fazer isso. Aí, quando o filho começava a chorar, não sei o quê, ela tinha um impulso de chegar e dizer assim, não, tu não sabe fazer isso não, me dá que eu faço. Aí ela começou a dizer assim, não, eu não vou fazer nada, deixa ele fazer. Aí ela disse que ia tomar banho quando chegava do trabalho e tomava banho bem rápido. Finalizou já ali. Já? Eu acho. Finalizou Não. aqui, amor? Eu tô... Não, finalizou? Eu não sei se finalizou, mas eu tô achando que finalizou. Acho que não, né? Ah, faltam 53 segundos, desculpa. Pronto, é só pra fechar isso. Aí Mas ela a gente disse... sabe o que a gente podia fazer? A gente podia entrar de novo
e continuar mais um pouquinho o papo, né? Pode. Porque ainda tem mais uma pergunta aqui que eu não fiz. Pronto. De uma outra, Então tá, vamos, né? vamos. A gente vai fazer o seguinte, gente. A gente vai encerrar e aí a gente vai entrar de novo pra falar mais um pouco, porque o papo hoje tá sucesso. Vamos fazer isso, tá bom? A gente vai encerrar e entrar de novo.